Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 23. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio de 2019. Na semana passada eu trouxe para vocês um pouco sobre aquela questão do atentado no Sri Lanka. Falei também em relação ao resultado das eleições na Ucrânia. Também sobre os protestos dos coletes amarelos na França. E fechei com o encontro entre o presidente russo Putin com o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Hoje, obviamente, eu não poderia deixar de iniciar com essa crise na Venezuela. Essa semana tivemos novidade interessante que na semana passada, no nosso último podcast, no 22, eu até tinha deixado de lado a Venezuela, porque a situação na semana passada me pareceu um pouco sem grandes novidades, mas nessa terça-feira tivemos aí uma sequência de eventos que agora podemos afirmar que já estavam sendo pensados e planejados há algum tempo. Ainda não temos claro o porquê da escolha da terça-feira, dia 30. Havia uma expectativa já de protestos no dia 1º de maio, mas algo levou o Guaidó a achar que aquele momento seria melhor do que no dia 1º. O resultado disso é que o Guaidó mostrou que não tem realmente o apoio ainda da alta cúpula dos militares na Venezuela e que, em linhas gerais, algo aconteceu por trás, nos bastidores do poder lá, que envolve em torno do Maduro, que não deu certo. Mas só uma rápida retrospectiva, no dia 30, na terça-feira, no início da manhã lá na Venezuela, o Guaidó fez um pronunciamento que mandou pelas redes sociais, em vídeo, nas proximidades da principal base aérea em Caracas, convocando a população para a tomada de poder. O fato novo ali era que ele estava com o Leopoldo Lopes, um importante líder da oposição que estava em prisão domiciliar. Então a presença do Leopoldo Lopes ali ao lado do Guaidó foi uma novidade, porque obviamente, de alguma forma, os militares que faziam a guarda da residência do Leopoldo Lopes, né, que estava em prisão domiciliar, deixaram ele sair, ele se juntou ao Guaidó. E aí esse pronunciamento do Guaidó ganhou uma força. Logo em seguida, alguns periódicos noticiaram que o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas da Venezuela tinha mudado de lado, tinha passado para o lado do Guaidó. Mas aí um detalhe importante, que naquele vídeo transmitido pelo Guaidó de manhã não aparecia nenhum general de alta patente da Venezuela ao seu lado. Esse foi um detalhezinho importante que passou um pouco desapercebido, porque a presença do Leopoldo Lopes e aquela mobilização tão cedo na terça-feira, digamos assim, nublou um pouco essa perspectiva de análise. Ao longo do dia, a população foi pega, obviamente, de surpresa, não havia uma preparação para isso, a população foi às ruas. Obviamente, a situação na Venezuela já é uma situação muito ruim, qualquer novidade, obviamente, levanta a população contra o governo. Também nos chamou a atenção que o Maduro demorou para dar notícias de vida. Posteriormente, tivemos a notícia, o assessor de segurança dos Estados Unidos, John Bolton, afirmou que ele estava pronto para deixar o país, mas os russos o convenceram a não fazê-lo. Isso a gente nunca vai saber ao certo, ou vai ser difícil de saber ao certo. Obviamente os russos negaram isso, os venezuelanos também, mas o John Bolton afirmou que ele estava já embarcando num avião para fugir para Cuba, e algo aconteceu. Em linhas gerais, o resultado dos protestos na terça-feira acabaram sendo bastante inferiores à expectativa. Sabemos que a situação na Venezuela é uma situação crítica. Os últimos dados que temos é que a produção diária de petróleo, que já foi 3 milhões de barris por dia, está na faixa de 800 mil barris por dia. Sabemos que a indústria do petróleo é a grande fonte de riqueza da Venezuela. Com esse embargo que os Estados Unidos está fazendo ao petróleo venezuelano, inclusive impedindo que outros países também comprem esse petróleo, prevemos uma situação bastante difícil. A Venezuela cada vez mais dependendo da Rússia e da China,
comprar esse petróleo e pagar alguma coisa por ele, porque aí tem um detalhe importante: como Rússia e China têm dívida com a Venezuela muito grande, ou seja, a Venezuela deve bilhões. Um dado que vi no El País ontem, que a cifra da dívida venezuelana com a China chega a 80 bilhões de dólares. Todo o petróleo que a Venezuela paga para a China não vem dinheiro novo, né? É pagamento de dívida. Então, como que a Venezuela vai sobreviver se não receber dinheiro de alguma forma, né? De alguns recursos, né? Advindos da venda do petróleo? Temos aqui, rapidamente, alguns atores importantes. Primeiro, os Estados Unidos, que obviamente nesse momento o Trump está em clara campanha pela reeleição. Lembrando que as eleições americanas ocorrerão em novembro do ano que vem. E para ele ter como troféu a queda do Maduro seria bastante interessante. Pelo lado da Rússia, é importante a gente lembrar que, além dos investimentos, da dívida que a Venezuela tem com a Rússia e de presença de algumas empresas russas na Venezuela e também venda de armamentos, etc., obviamente a Rússia quer se manter como protagonista do sistema internacional, e essa queda de braço com os Estados Unidos em relação à Venezuela é um ponto importante para os russos. O outro ator que também considero relevante são os próprios generais venezuelanos. Ao longo de todos esses anos do governo Chávez e Maduro, esses generais venezuelanos foram sendo, entre aspas, comprados pelo governo com outros cargos em posições importantes para complementar o salário, e muitos informes garantem que vários generais venezuelanos estão envolvidos com narcotráfico, com mercado negro de alimentos, de combustíveis, de ouro, etc. E, obviamente, a queda do Maduro, a saída do Maduro e a chegada de outro presidente, todos esses generais envolvidos com essas questões de corrupção, etc., perderiam não apenas os seus recursos, mas também estariam sujeitos a serem julgados e presos no futuro. Essa é a grande questão. Então, eu continuo achando que, mantendo a minha posição, o governo do Maduro não chega ao final do ano. Acho que está cada vez mais perto esse momento de transição. Teremos agora, essa semana, na segunda-feira, tudo indica que vai ocorrer um encontro entre os dois ministros de Relações Exteriores dos Estados Unidos, o secretário de Estado, Mike Pompeo, junto com Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Eles vão se encontrar na Finlândia na segunda-feira, por ocasião do encontro do Conselho do Ártico. É um outro evento, mas há indícios de que os dois vão conversar sobre a situação na Venezuela, porque acho que a situação na Venezuela está chegando num ponto insustentável. Esse, sem sombra de dúvidas, é o principal assunto da semana. Em relação ao Brasil, há indício de que o nosso ministro de Relações Exteriores teve notícia da intenção do Guaidó fazer esse movimento na terça-feira, quando ele esteve nos Estados Unidos junto ao Mike Pompeo na segunda-feira, mas nós não temos essa notícia confirmada. De qualquer maneira, é importante para o Brasil, primeiro, obviamente, zelar pela segurança da sua fronteira, abrigar os venezuelanos que estão vindo. Houve um relativo aumento da fuga de venezuelanos por Roraima para o Brasil essa semana, em função do ocorrido. Mas o que eu acho que é muito importante, não estou tendo informações de que isso está sendo feito, é que o Brasil comece a pensar no pós-Maduro, ou seja, qual será a postura brasileira para ajudar a reconstrução da Venezuela após a saída do Maduro. Eu acho isso muito importante. Um país vizinho nosso, um país riquíssimo em petróleo, e nós não podemos perder essa oportunidade. Mas para não perdermos essa oportunidade, temos que discutir desde agora esse pós-governo do Maduro. Rapidamente, outros assuntos da semana. Domingo passado ocorreram as eleições na Espanha. O Partido Socialista do Pedro Sánchez foi o vitorioso, mas não por uma larga margem. Aqui interessante notar que o partido de extrema-direita da Espanha, o Vox, conseguiu 10% dos votos. Nenhum partido de extrema-direita tinha cadeira no parlamento espanhol desde 1982, então esse número, esse resultado do Vox, que é um partido de extrema-direita, é um resultado que não deve ser desprezado. A vantagem do Sánchez não é muito grande, mas ele deve conseguir governar com alguma tranquilidade. A direita espanhola está um pouco fragmentada entre o PP,
que era o antigo governante do país, que estava no poder antes do Sanches entrar no ano passado, quando teve aquela perda de confiança no governo do PP, e perderam muitos votos agora nessa eleição, e os Ciudadanos, que é um outro partido de centro-direita, que também está crescendo bastante. Eu avalio, difícil ter certeza, mas não sei se esse governo do Pedro Sánchez socialista vai durar muito tempo. A direita na Espanha, como a direita de uma maneira geral na Europa, está muito forte. São 40 e poucos % de votos para a direita espanhola, ou seja, essa vantagem dos socialistas na Espanha não é muito grande, vamos acompanhar. Na quarta-feira, dia 1º de maio, vários protestos pelo mundo em função da comemoração dos Dias do Trabalhador, né? Dia 1º de maio, é mais ou menos já uma tradição esses protestos, mas chama atenção que mais uma vez os coletes amarelos foram para as ruas na quarta-feira lá na França, em vários lugares, e com alguns grupos radicais infiltrados nos coletes amarelos, o que obviamente causa uma preocupação muito grande, até porque o Macron já anunciou várias medidas para tentar aplacar essa ira de parte da população francesa, o que é um dado preocupante que tem que ser acompanhado com muita atenção. Já tenho falado sobre a questão dos coletes amarelos e sobre essa questão da insatisfação na França, de uma maneira geral, desde novembro que isso está acontecendo. Como notícia militar, trago para vocês, no último domingo, um dos principais think tanks do mundo que estuda defesa, que é o CIPRE, lá na Suécia. Ele divulgou um estudo que sai anualmente com os gastos de defesa dos países, o resultado de 2018. Os Estados Unidos permanecem em primeiro, com China em segundo, Arábia Saudita em terceiro. Chama a atenção que no resultado do CIPRE a Índia assume a 4ª posição, a França a 5ª e a Rússia, que era o 4º, desceu para 6º. O interessante também nessa história é que essa semana saiu uma reportagem criticando um pouco esse resultado do CIPRE, dizendo que como a Rússia possui uma indústria de defesa forte dentro do próprio país, o governo compra dessa indústria de defesa em rublos e não em dólares. E os valores do CIPRE que são divulgados são em dólares. Então esse estudo que saiu essa semana, esse artigo foi publicado essa semana, ele questionando esse resultado do CIPRE, ele acha que a Rússia, na verdade, está em terceiro em termos de orçamento militar, se fosse considerada a capacidade de compra, né, o PPP, que é um critério também utilizado para a medição do PIB dos países. Outro dado de defesa importante, ontem, quinta-feira, foi divulgado o relatório anual para o Congresso americano, um estudo que é feito anualmente para os congressistas dos Estados Unidos sobre a capacidade militar da China. Chama a atenção aqui que o estudo levanta a possibilidade de construção de novas bases chinesas ao longo do mundo. Ele reconhece que hoje apenas de Djibouti, né, o país, né, a China possui base em Djibouti, mas levanta a possibilidade de base no Paquistão, Tajiquistão, Afeganistão, bem como outros países. É um estudo extenso, são 130 páginas, e foi divulgado ontem à tarde, tem que ser lido com atenção. Nessa semana agora, então, vamos ficar muito atentos a essa reunião do Lavrov com o Mike Pompeo, na segunda-feira lá na Finlândia, onde ocorrerá o Conselho do Ártico. É uma reunião que acontece onde vai haver a troca da presidência temporária do Conselho do Ártico, vai passar da Finlândia para a Islândia. Essa reunião acontecerá na Finlândia, nessa segunda-feira, dia 6, o evento mais importante aí da próxima semana, na minha avaliação. Continuam em andamento as eleições na Índia, como já tenho falado aqui no podcast. Elas terminam no dia 19 de maio. Os resultados das eleições na Índia devem sair no dia 23. Por sinal, a Índia sofrendo aí com um ciclone de grandes proporções. Ainda não sabemos aí o número de mortos e desabrigados, mas agora pela manhã já estavam em torno de 1 milhão de pessoas afetadas na Índia, e a preocupação é que o ciclone Fani está indo em direção a Bangladesh, deve chegar nesse sábado em Bangladesh. Todos sabemos que é um país muito pobre, com a população de 200 milhões de habitantes. Esse é um ponto de preocupação. E por fim também continuaremos acompanhando a situação no norte da África, onde Líbia tem aquela tensão envolvendo as tropas do general Haftar, que cercam Trípoli, a capital, onde tem um governo reconhecido pela ONU. Tem também a situação ainda na Argélia,
onde que o presidente também caiu e estamos na expectativa aí de convocação de novas eleições para a Argélia. E finalmente também a situação no Sudão, a mesma coisa, também estamos com um governo provisório militar no Sudão. A União Africana deu 60 dias para essa junta militar passar o governo para os civis, mas ainda não está marcada as eleições em relação ao Sudão. Então esse foi o nosso podcast, nosso Conexão Geo número 23. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Lembrando que além do YouTube também estamos com página no Facebook. Obrigado.